Começamos daí já sobre Jesus através dos profetas, Jesus no Antigo Testamento. Antes de começar, gostaria de pedir aqui para o Jerusalém orar para nós. Pode ser, Jerusalém? Você ora para iniciar a aula? Pode ser. Senhor Deus, pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza nesse momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor abençoe as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente para aprender do Senhor, entender a Tua Palavra, Pai, e principalmente para que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Que o Senhor conduza o aula nesse estudo, ó Deus, que ele possa ser usado pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor abençoe, Pai, a cada um que está aqui presente. Abençoa também, Pai, os trabalhos da igreja no dia de hoje. Que tudo que façamos seja para glorificar o Teu nome, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Então, abramos as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios 12, dos versículos 14 até o 21, a gente vai ler o 12 inteiro, e o capítulo 13 inteiro também, que é do versículo 1 até o versículo 13, já encerrando a segunda carta de Coríntios. Então, 2 Coríntios 12, dos versículos 14 até o versículo 13 de 2 Coríntios. Então, 2 Coríntios 12, os versículos 14 até o versículo 13 de 2 Coríntios. Vou fazer aquela nossa seleçãozinha de leitura, pode ser? Para que a gente leia todos juntos. Vou pedir para o Vinícius Leonel, que está aqui na minha ordem aqui da tela, vou chamando aqui. Vinícius Leonel, do 14 até o versículo 18. Ok? Leonel dos versículos 14 até o 18. O Jerusalém, que é o meu próximo aqui, do 19 até o 21. Jerusalém do 19 ao 21. A Anne, que também está na minha lista aqui, a próxima, leu o capítulo 13 já, do versículo 1 até o versículo 5. Anne, do versículo 1 até o versículo 5. Meu próximo é o Guilherme. Você consegue ler, Gui? Que daí seria do versículo 6 até o versículo 9. Pode ser, Gui? O Gui lê daí, 2 Coríntios 13, do versículo 6 até o 9. E a minha próxima aqui da lista é a Hannah, que leria do 10 ao 13. Pode ser, Hannah? Do 10 ao 13. Legal? Guardaram seus versículos, que eu já esqueci. Pode começar. O Vinícius lê, daí a gente faz essa sequência. Eis que, pela terceira vez, estou pronto a ir a ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo e serei menos amado, pois seja assim. Eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura eu vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Rogarei a Tito e enviarei a ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Há muitos mensais que nós temos falado convosco. Falamos em Cristo perante Deus, tudo, amados, para a vossa edificação. Tenha, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que entre vós contendas, invejas, iras, sofias, detrações, brigas, orgulho e tumulto. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós,
e eu venho a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecarem, e todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o que não é fraco para convosco, antes é poderoso só em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos como ele, para que vós outros, pelo poder de Deus, examine-vos a vós mesmos, e se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a vontade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Escrevo esta carta antes de ir vê-los, para que, quando for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente, e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Legal. Encerrando ali com a bênção trinitária, né? Que normalmente isso, era os versículos 12 e 13. Ali, a Ana encerrou 11, 12 e 13. A Anne perguntou, é isso, Anne? Finalizou ali 11, 12 e 13. Paulo, ele termina ali com a bênção, né? Com a bênção trinitária, que normalmente nós temos dessa forma no final dos nossos cultos, né? A bênção trinitária dada pelo pastor. Então aqui, se vocês não sabiam de onde era essa bênção, de onde vinham essas palavras, vem daí, nessa bênção do apóstolo Paulo. Também tem a bênção que eles davam no Antigo Testamento, que eles falam a bênção de Arão. Então, a bênção que é dada no fim. Só um adendo aqui. O apóstolo Paulo, ele, nessa carta, ele já encerra fazendo já duras críticas à igreja de Corinto. Né? Ele para agora de defender seu apostolado, como nós estávamos vendo. Né? Primeiro, ele está defendendo seu apostolado quase ali 7 capítulos defendendo seu apostolado. Quando ele finaliza essa defesa do seu apostolado, ele defende primeiro falando as suas credenciais, depois ele defende atacando e acusando, né, de forma correta, os falsos apóstolos e os falsos profetas. Agora ele começa falando que ele vai retornar para Corinto pela terceira vez, que ele está pronto para ir para Corinto. E ele continua falando que ele deseja visitar aquelas pessoas, os filhos dele, a igreja dele, porque ele é como o pai espiritual daquela igreja, ou é o pai espiritual daquela igreja, aquele que criou, ou, claro, que a igreja é de Cristo, mas foi aquele que fundou, aquele que plantou aquela igreja, e ele começa dizendo que ele vai até Corinto porque ele ama aqueles crentes, e ele se preocupa com a vida espiritual daqueles cristãos, daquela igreja dele. A primeira visita foi para plantar a igreja, a segunda visita foi para resolver alguns problemas, e a terceira que ele iria agora seria para exortar e disciplinar um pessoal que estava ali, fazendo coisas que desagradavam a Deus e que dava problema, que estava dando problema grave na igreja.
problemas que poderiam ser até mesmo, claro que a igreja de Cristo, né, mas poderia causar até uma destruição ali dentro daquela igreja. E Paulo mostra a sua preocupação com a igreja. Ele mostra a sua preocupação com aquelas vidas. E ele continua dizendo, ele fala que ele não foi pesado em nenhum momento e por nenhum momento ele explorou aquele povo. Ele começa falando que a motivação do coração dele para estar naquela igreja, para estar com aquele povo, era o amor que ele tinha por eles, e a dedicação que ele tinha pela igreja por amor a Cristo. Não era pela questão financeira, não era por qualquer outro tipo de questão, como ele foi construindo a sua carta, como os outros apóstolos, outros falsos profetas faziam, né, outros falsos pregadores, outros falsos ministros ali, que se intitulavam, faziam. E ele fala que ele envia Tito, né, até mesmo as pessoas que caminham com ele, tá na mesma visão, né, e tem o mesmo caráter que ele envia pessoas para continuar a obra dele. Só fazendo aqui uma quebra aqui. Se eu estiver olhando muito para o lado aqui, é porque eu estou olhando para a minha imagem, eu não consigo ficar olhando para a câmera direto aqui, então se eu ficar olhando para o lado é porque eu estou olhando para o quadrinho aqui, é difícil eu ficar olhando aqui reto. Preciso de um ponto de referência, o ponto de referência é o meu quadrinho aqui. E ele continua dizendo para aquele povo que ele envia até mesmo Tito, e ele não explorou aquele povo, ele envia pessoas que também estão no mesmo coração e pregando o mesmo evangelho. E a gente consegue perceber que acontece isso hoje, como a gente percebeu já nas leituras passadas, sobre falsos profetas, falsas igrejas, pessoas que apenas querem se alimentar das ovelhas e não dar a vida ou alimentar as ovelhas. E a gente consegue perceber que isso acaba criando uma cultura dentro da própria igreja e dentro dos próprios profetas e dentro dos próprios envios. Porque o que acontecia? Alguns pregadores, alguns falsos apóstolos enviavam algumas pessoas para recolher dinheiro, para usurpar as igrejas, para usurpar comunidades. Isso era normal naquela época. Então eles plantavam uma igreja, iam plantando igreja e começavam a mandar outros pastores, né? Vamos trazer o nosso linguajar hoje, para que eles subtraíssem coisas da igreja, dessas igrejas. E a gente consegue perceber hoje que ainda existe esse tipo de coisa, né? Pastores que plantam, fazem igrejas, que acabam se tornando um comércio e acabam trazendo outros pastores, outros pregadores, outros profetas, para apenas arrecadar dinheiro, apenas arrecadar coisas para benefício próprio. Então, isso já acontecia há muito tempo. E o apóstolo Paulo, ele já faz essa crítica há muito tempo. Ele já fala isso há muito tempo. Ele já vem fazendo essa crítica há muito tempo, e isso acontece até hoje. E por isso é a preocupação de nós avaliarmos e lermos a Bíblia para entender o que é uma igreja cristã e quais são as credenciais de um profeta, um apóstolo, né? Hoje nós não temos mais apóstolos, mas qual que é a credencial de um profeta de Deus, um pastor de Deus? Aquele que dá a sua vida pelo rebanho, aquele que ama as ovelhas, aquele que se preocupa com as suas ovelhas. Esse é uma credencial, e além de pregar o evangelho genuíno. E é isso que nós temos que perceber, isso que nós temos que avaliar. O próprio apóstolo Paulo fala, como que eu queria que vocês fossem igual aos crentes de Bereia, porque eles analisam tudo do que nós pregamos, que nós falamos. Não tem problema nós analisarmos aquilo que foi pregado, olhar o que a Escritura diz, né? Então ele diz isso, ele coloca até ele mesmo à prova. Fala assim, olha, se vocês não estão acreditando no que eu estou fazendo, que eu estou falando, as pessoas que eu estou enviando, avaliem o que eu fiz, né? Como ele já falou em outros capítulos, avaliem o que eles fizeram, enviei Tito e nem ele fez, nem ele explorou vocês. Então ele começa já a falar diretamente para a igreja de Corinto, ele já começa a fazer essa crítica direta à igreja de Corinto, porque como já foi dito lá atrás, eles já estavam menosprezando o apóstolo Paulo, porque ele não cobrava para pregar, ele não cobrava para ir para aquele lugar, ele não tinha palavras de filosofias eloquentes, que era da época, né, filosofias que agradavam o pessoal, palavras de
de persuasão maravilhosa. Em outras palavras, trazendo para hoje, o apóstolo Paulo não era o coaching da geração dele, ele pregava o evangelho, né? Não estou criticando o coaching, mas eu estou dizendo a questão do coaching gospel, né? Onde o homem é o centro, e essa é uma crítica voraz que o apóstolo Paulo faz. Quando o homem se torna o centro, e a igreja de Corinto estava tornando o homem o centro. O pregador era o cara que levava eles a Cristo. O pregador que era idolatrado, aquele que era mais forte, que falava melhor, era o suprassumo da época. E o apóstolo Paulo, ele fala que o poder vem do evangelho, a palavra que é o poder, não são eles. E ele sempre faz essa analogia de fraqueza e força. Vocês percebem que ele sempre fala de fraqueza, ele traz até o próprio Cristo como sendo fraco na imagem dos homens, na sociedade, nesse mundo. Por quê que ele fala? Porque Cristo, ele veio para a Terra, se humilhou, teve uma morte humilhante, ele se fez fraco diante ao mundo para que nós tivéssemos salvação. A cruz de Cristo para os homens é fraqueza. A cruz de Cristo para os gregos, para aqueles que acreditavam que Deus não morria, é fraqueza. Mas para nós é poder e salvação, porque ali na cruz, para eles que eram fraqueza, para nós é salvação, é remissão de pecados. Para nós é vitória. A cruz foi vitória para nós cristãos. E para aquele povo, a cruz era humilhação. E até mesmo hoje, né, uma pessoa forte que se humilha, né, se a gente for pegar dentro da nossa sociedade, hoje, né, vamos trazer para hoje, dentro do Instagram, as pessoas amam a galera da lacração, né? Se você não lacrar, se você não chegar e trazer uma resposta onde você humilhe o outro ou que você se sobressaia, você não é alguém melhor ou alguém bom, não é verdade? Às vezes você abrir mão de responder alguma coisa, de falar alguma coisa, né, ou alguém te atacar e você não responder, isso traz sinal de fraqueza. Às vezes as pessoas, se a gente for perceber, né, dentro dessas questões, eles esperam uma resposta. Se a gente vê um escândalo, né, se as pessoas vêem um escândalo no Instagram, uma briga de alguém, né, ou nas redes, a gente já está esperando a resposta. Qual vai ser a resposta da pessoa? Será que ele já vai chegar e vai, né, lacrar? Será que ele já vai chegar e vai dar uma resposta à altura, que mostra, que vai humilhar? Entende? Tinha até uma época que as pessoas estavam usando os termos de hoje, sendo canceladas, porque elas estavam se calando. E às vezes nós cristãos temos que nos calar. Como o apóstolo Paulo faz aqui. Ele fala no final que ele orou por aquele povo. Ele orou pelos adversários dele. Ele não lacrou contra os adversários. Ele orou. E às vezes isso nós temos que fazer. Às vezes alguém te ofende de uma forma, às vezes no ideal, às vezes até mesmo na sua vida. Às vezes o cristão, a nossa resposta é com oração. Às vezes a nossa melhor resposta é dobrar nossos joelhos e orar. E isso aqui é o que o apóstolo Paulo fala, é fraqueza para o mundo. Isso é fraqueza. Mas é aí que nós estamos fortes. Entende o que eu quero dizer? Às vezes nós precisamos nos calar e orar. E isso o apóstolo Paulo fala e faz com destreza. Muitas vezes ele se calou. Claro que ele não se calou o tempo inteiro. Quando eles estavam deturpando o evangelho, ele defendeu o evangelho. Quando eles estavam deturpando o caráter dele, ele defendeu o seu caráter. Mas ele não se preocupava com a sua reputação, porque reputação é o que os outros pensam de você. Mas o seu caráter é aquilo que você é, e aquilo que você é em Deus. E quando eles começaram a atacar a reputação dele, tranquilo, né? Mas quando começaram a atacar o próprio evangelho e o caráter dele, aí foi outra questão. Aí ele começou a fazer a sua defesa. Entendem? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer discordar? Quer concordar? Quer fazer um adendo? Complementar alguma coisa? Não? Certeza? E o apóstolo Paulo, então, ele continua escrevendo a sua carta. E pode falar, Anne. Ô, Alan, a gente fala hoje em dia, é muito complicada essa questão de ficar calada, né? Eu entendo assim, tem vezes que é difícil calar. Eu acho que o mais interessante é isso, né? Porque, por exemplo, geralmente você sempre quer se defender, né? Não, você tá errado. Então, por exemplo, quando comete uma injustiça,
tem casos que não tá mais nas nossas mãos, né? Eu entendo nesse sentido aí. Por exemplo, tem coisas que vai ser só Deus para resolver, né? Vai ter injustiças, vai ter coisa que acontece com você que vai além do que a gente pode fazer, né? Eu vou contar um exemplo aqui que está acontecendo comigo. Eu não sei quem já sabe, né, que eu vou embora, né, de Campinas, porque eu vou casar, né? Coisa boa. Por uma boa causa. Boa causa. Aí, assim, quando eu fiquei noiva, aí eu fui na empresa, né, porque eu sou assistente social, então, assim, eu fiquei preocupada, né, de deixar a empresa na mão. Então, há 8 meses atrás, eu cheguei e conversei na empresa, há 6 meses atrás, né? E aí eu conversei, né, e ficou acordado que eles me mandariam embora, né? Então, assim, aí eu tô trabalhando já há 6 meses. Aí meu chefe me chama, né, e muda todo o combinado, entendeu? Aí chegou para mim e falou, se você quiser ir, você pode ir. Mas aí você dá sua carta de demissão, entendeu? Aí eu saí de lá muito injustiçada, muito irada, né? E aí ele falou assim, se você puder ficar 2 meses, porque o pessoal tá de férias, e aí me ligou anteriormente, perguntou se eu poderia trabalhar mais 3 meses, né? Aí eu concordei, tá bom, vou trabalhar. Então concordei de ficar até outubro. Aí essa semana ele me chamou, semana retrasada. E veio com essa, de, se você quiser pedir demissão, fica à vontade. Então, assim, no caso da demissão, fica complicado, né? Sim. Aí eu fui me sentir injustiçada, saí de lá que não era eu. Pensa uma ira, era ira mesmo. Muita ira. E aí vim para casa, fiquei 3 dias assim, meio, né? Daquele jeito, xingando, né? A situação, xingando a pessoa. E aí eu fui refletir, né? Então, isso aí tem muito a ver comigo nessa situação. Aí eu falei assim, qual foi a decisão minha de ficar? Não foi por causa de homens, né? Foi por causa da minha pessoa. Eu quis conversar, deixar certo. E aí, mesmo injustiçada, aí eu vou ter que refletir aí. Eu fico os 3 meses combinado, que eu dei minha palavra meio e meio à injustiça, eu oro, entrego para Deus ou eu tomo atitude, né? Isso aí ainda está entre como é que fala? Exclamação, né? O que eu vou fazer, eu não sei. E aí, assim, então, assim, foi injustiça? Foi. Mas aí, o que eu poderia fazer? Eu ia xingar de tudo quanto é nome, eu ia perder todo o testemunho que eu tenho, né, no espaço, né? O tempo todo, não. Aí eu falei, tá bom, vamos entregar para Deus. Mas Deus sabia que meu coração tá, né? Naquele nada. Então, assim, tem situações que mesmo a gente que podendo irar, né? Tipo assim, mesmo injustiçado, mas você não tá certo de ser errado porque você foi injustiçado. Então, assim, aí por isso que eu entendo. Tem questões, que é só orar mesmo. É só a ação de Deus mesmo, porque não vai resolver, né? Você ir contra a palavra de Deus. Sim. Na ira, normalmente, você fez certo, né? Que é se calar. Porque normalmente na ira, não sei vocês, todos nós, às vezes pode ser só eu, nós fazemos coisas, ou falamos coisas que nós iremos nos arrepender depois. Normalmente. Não é verdade? Claro que você foi injustiçada, e isso é uma das piores sentimentos, acho que nós temos, né? De questão de injustiça. E o que foi combinado não sai caro. Mas uma coisa que eu sempre levo para mim e penso, dentro desse combinado, o que você cumpriu e o que foi descumprido, diz muito sobre o seu caráter e o caráter da outra pessoa, né? Então, por exemplo, se alguém te fez mal, não é porque a pessoa te fez mal, você vai fazer também, porque isso diz sobre o caráter do outro, não sobre o seu. Entende? Se você combinou com ele que ia ser demitido e fazer a demissão, né, ficou mais um tempo, isso diz sobre o caráter da pessoa que combinou com você, né? Claro que às vezes nós precisamos, às vezes pode acontecer uma intercorrência, alguma coisa ou outra, né? Mas, da forma que você falou, parece que
foi agido de má fé, né? Se você se sentiu injustiçado. Eu sei que esse é um momento de oração, você tem que orar a Deus e pedir, né? Você deu sua palavra que iria ficar, você pode conversar e orar a Deus. Eu não sei o que te dizer, se você sai ou não, aí é com você. Se isso vai te prejudicar ficar, aí você tem que pensar, né? Se você pode ficar mais um pouco, se você já precisa ir embora, porque não vai ter diferença, né, Anne? Agora, se você ficar para receber o acerto, não sei como é que seria. Mas a questão da oração, ele diz muito dessa questão da entrega, de entregar para Deus, né? Daí você tira a sua justiça e coloca para a justiça de Deus, que é muito melhor do que a nossa, né? E a Bíblia diz que a ira não é pecado, o pecado é a consequência, né? A própria palavra diz: irai-vos e não pequeis, né? Então, às vezes nós nos iramos mesmo, o próprio Jesus se irou, mas não pecou. A questão é como você lida com essa ira, entende? Entendo. O problema, assim, Alan, é só finalizando para não atrapalhar a aula também, né? Não atrapalha, não. Foi no sentido, assim, de que ele, em julho eu sairia, né? Só para fechar a questão. E aí, em julho, ele me liga, né? Junto à equipe dos diretores lá, e pediram para mim ficar mais um tempo por causa, devido à pandemia, né? Teria que pôr uma pessoa nova, aí é uma pessoa de confiança que eles queriam que estivesse nesse momento. Aí eles me ligaram e pediram para mim ficar até outubro. E aí eu, né, mexi em toda a minha agenda e falei, tá bom, então eu fico, né, até outubro. E aí agora eles mudaram a palavra deles na questão do acordo, né, que seria. Entendi. Então aí eu tô entregando para Deus, assim, aí eu tô nessa, eu deixo minha palavra ou eu saio e tal. Mas aí eu também tô pensando, tô pedindo a Deus direção, se eu aguardo mais 2 meses para Deus agir, sabe? Eu tô nessa, mas meu medo é ficar 2 meses perdido, né? E ele já tá com a palavra certa, entendeu? Mas aí eu tô pedindo Deus para me direcionar certinho, até porque eu tenho que organizar umas outras coisas. E eu vou pedir Deus para me dar direcionamento, né? Nessa situação, tô pedindo, para mim não ser injusta também com tudo que eu combinei com eles, entendeu? Aí eu vou esperar Deus, né, falar de uma forma específica, e aí eu tomo minha atitude. Mas, assim, a minha vontade mesmo foi de entrar na justiça, né? Sabe aquela coisa, levar os documentos? Normal. Né? Mas aí eu não sou assim, eu não ia conseguir, sabe, ficar arrastando a situação. Então agora é Deus agir, no caso, no coração deles, né? Se cumprir o acordo. E se não cumprir, agir no meu coração, porque eu aguardava por esse dinheiro, entendeu? Mas a gente sabe que Deus é o dono do ouro e da prata, né? Então ele vai suprir toda essa necessidade com toda certeza. Amém. No mais, vamos continuar. Amém, Anne. Você fez o correto, né? Orar, buscar a Deus, neste momento difícil mesmo, de injustiça, né? Acredito que isso é um dos piores sentimentos mesmo, mas acho louvável mesmo a sua atitude e o que eu te falei, né? Às vezes você agir numa mesma moeda ou pagar de uma forma, às vezes, que vai contra os seus princípios, né? Isso fala sobre o nosso caráter, né? Então, às vezes, nós somos injustiçados, isso não diz sobre o nosso caráter, diz sobre o caráter da outra pessoa, né? E claro, é normal nós ficarmos revoltados, nos irarmos, seria hipocrisia minha dizer que isso não acontece. A questão é como nós agirmos, né? Como nós agimos na situação. E eu acredito que essa foi a melhor situação, entregar para Deus e orar, né? E a ira vem mesmo. O apóstolo Paulo, ele fala dentro dessa igreja aqui, pegando já esse gancho seu, sobre a questão dele ir para lá, porque o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Também estava acontecendo, ele fala aqui, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Ele achou dentro daquela igreja coisas diferentes do que ele deixou. E quando ele fala sobre essas questões, ele está falando sobre problema de relacionamento dentro da igreja. Por quê? Ele não está falando já sobre problemas de alguns pecados morais, diretamente. Ele já está falando primeiro sobre problema de relacionamento.
ele fala sobre ira, né, de pessoas que se iram de forma exacerbada, de falar coisas que machucam as outras pessoas, e é isso que eu falei, às vezes nós podemos nos irar, e por isso que muitas vezes na ira nós temos que nos calar, porque normalmente nós iremos falar coisas que depois nós iremos nos arrepender. Por isso que é interessante esse momento da oração, né, orarmos diante dessas situações. Eu sei que é muito difícil, não somos humanos aqui, a gente sabe. Ele fala também sobre a questão de invejas, que era um querer ter a coisa que o outro tinha. A gente consegue perceber a questão do relacionamento mesmo, não se alegrar com a alegria do outro, ter o desejo de ter aquilo que o outro tem e ter o desejo que ele não consiga coisas. Isso é a questão da inveja, né? Você não consegue ficar feliz, e além de você não ficar feliz com o que o outro tem, você quer que ele não tenha aquilo, né? Por exemplo, sei lá, comprou um carro, né? Tem inveja porque ele conseguiu e às vezes a inveja ainda você quer que ele não tenha aquilo, tomara que quebre esse carro, né? Ou se alguém conseguir um cargo, um trabalho. Então, estava tendo problema de relacionamento ali. Ele fala sobre porfias, né? Que era discussões, dissensões. Ele fala também sobre tumulto, né? O orgulho, alguns se achando melhores do que os outros, diminuindo os outros. Ele fala sobre detrações, que é, por exemplo, você acusar o outro, ou humilhar, ou falar mal de forma pública para várias pessoas, por exemplo, sei lá, o Jerusalém faz alguma coisa errada, eu falo de forma pública, o Jerusalém foi visto ali no Mercadão embriagado, eu começo a falar para todo mundo, e começo a falar mal dele, e ele estava bebendo lá mesmo, entende? Claro que se ele estiver fazendo isso, ele está fazendo errado, só que a questão é de você chegar e não conta, é você chegar e falar diretamente com ele, né? A detração seria você chegar e falar para toda a comunidade, começar a falar mal, começar, às vezes até aumentar o que ele fez, de maneira de diminuí-lo, humilhá-lo e não ajudá-lo. Então, isso estava acontecendo dentro da igreja. Estava acontecendo divisões, estava acontecendo contendas. E era uma igreja que não era uma igreja onde tinha comunhão, era apenas um ajuntamento de pessoas. E existe diferença em ajuntamento de pessoas e comunhão. Existe diferença em ajuntamentos de pessoas e família. Porque nós somos família de Deus. Nós somos irmãos. Nós queremos o bem um do outro. Claro que às vezes vai ter nossas rusgas, nossas brigas, mas o amor e a vida cristã passa por cima disso. Isso é o perdão. Né? Dentro da nossa casa, às vezes nós discutimos, brigamos com os nossos irmãos, nossos pais, nossas famílias, nossos familiares, mas passa um tempo, nós pedimos perdão, nos reconciliamos e a vida continua. Continuamos todos juntos, e assim é a igreja também. Né? Às vezes você pode quebrar o pau na sua casa, dá um dia ali, vocês já estão todo mundo certo, almoçando junto, comendo junto, conversando junto, se abrindo, e assim é a igreja. Vai ter algumas discussões, brigas, é normal, mas a questão é como a gente lida com isso depois. A igreja de Corinto, eles não estavam lidando de uma forma correta com isso, estava se tornando algo comum, ter brigas, fofocas, falar mal um do outro, ter uma vida de inveja, de orgulho, de diminuir ao outro. Isso estava acontecendo de uma forma normal ali. Era algo assim natural para eles. Isso era uma preocupação do apóstolo Paulo, porque se existiam algumas pessoas assim, uma maçã podre, né, como diz o nosso ditado, ela interfere em todas as outras maçãs. E se está acontecendo um pecado, algo grave ali dentro da igreja, como estava acontecendo ali, precisa ser retirado, disciplinado, ajudado, ou mesmo tirado ali do meio, né? Porque um lobo mata as ovelhas, e às vezes nós precisamos cuidar disso também. E era isso que o apóstolo Paulo estava cuidando. Ele já cuidou daquele rapaz que estava fazendo, lembra? Dissensão dentro da igreja, aquele que tinha, provavelmente era aquele que estava adulterando ou se relacionando com a madrasta dele. Então ele já chega e ele precisa dessa questão da disciplina, conversar com aquela pessoa, né, ou fazer a disciplina necessária. O apóstolo Paulo vem e fala sobre isso, sobre o que está acontecendo na igreja. E depois ele vem em outros pecados, que daí já são pecados sexuais, né, pecados morais. Ele fala, receio outra vez, no versículo 21, indo outra vez
o meu Deus que me humilhe no meio de vocês, e eu venho a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. O problema não é o pecado, o problema é a falta de arrependimento. Claro que o pecado é um problema, mas nós iremos pecar, isso é algo natural, ou normal, ou algo da nossa carne, que nós iremos nos arrepender ou lutar contra ele. Se a gente acabar deslizando e pecar, nós precisamos nos arrepender de forma genuína. A questão que estava acontecendo aqui, o pessoal já estava vivendo numa impureza, onde eles não se arrependiam dos pecados deles. Para eles, isso era normal. Isso se torna iniquidade. Isso se torna algo que não pesa mais no seu espírito, na sua alma. Porque é algo normal para eles. Eles falam assim sobre impureza, prostituição, lascívia. Quando ele fala sobre impureza, é todo tipo de impureza, todo tipo de pensamento. Ele não entra só na questão sexual. E depois ele fala sobre a prostituição, que era relacionamento sexual, o pessoal estava se relacionando sexualmente de forma aberta, sem problema nenhum. E do grego, essa palavra prostituição é porneia, da onde vem a palavra pornografia. Então o pessoal estava se relacionando de uma forma, para eles, normal. Se relacionando com todo mundo, não tinha problema essa questão sexual. E ele fala que isso é algo danoso. E ele fala sobre lascívia também, que é um termo do grego que agora não lembro o termo, que não existe uma tradução que traga uma ideia completa sobre isso, né? Mas a lascívia seria que nós usamos a sensualidade exacerbada e a forma que nós olhamos também nisso. Ele fala que a lascívia, a ideia que ele tenta trazer é que o homem, a pessoa, ele não tem mais nenhum senso moral, ele não tem mais vergonha, ele não olha mais, ele se assemelha a um animal, que só quer suprir os seus desejos. Então, por isso que é muito preocupante, por exemplo, essa questão dessa sexualidade exacerbada que ele fala, né, e hoje a gente trazendo para os nossos dias atuais pornografia, essas coisas. Por quê? Porque quando você está com esse olhar muito imoral, quando você tem esse olhar muito, quando pessoas, né, já estão viciadas em pornografia, nessa questão da lascívia, da sensualidade exacerbada, ele só pensa nos seus prazeres, ele não consegue mais olhar para o irmão ou para a irmã como irmão e irmã. Já começa a olhar como aqui era esse povo, já olhava como algo para suprir o seu desejo sexual. Já começa a olhar para a pessoa como uma coisa. Já começa a olhar não mais como um ser humano, já começa a olhar como apenas, desculpa a forma rasgada de falar, né? Os meninos olhar para as irmãs apenas com um seio e bumbum. Não olha como uma irmã. Já não tem mais um olhar como uma irmã. Já não tem mais aquele afeto como uma irmã. E as irmãs, a mesma coisa. Isso era a forma que ele vem querer trazer da lascívia. E ele os compara como animais. Como, por exemplo, um cachorro que precisa cruzar com outro, né? Por questão apenas de ser um animal. Perde essa essência do amor, essa essência do afeto, essa essência do ser humano. Entende como isso é preocupante? Como estava preocupante ali dentro da igreja de Corinto? E nós temos que nos cuidar com isso também? Como é que você está olhando para sua irmãzinha da igreja, ou seu irmãozinho? Como um irmão? Como um ser humano? Como é que está o seu olhar para as pessoas de fora também da igreja? Pessoas que precisam de Cristo? Ou estamos com olhares impuros? Entendem o que eu quero dizer? O apóstolo Paulo ele começa a falar isso dentro da igreja. Estava acontecendo dentro da igreja. Começa com um problema de relacionamento, entende? Vários tipos de problema. E vai para problemas morais também. Nós temos que cuidar. E ele continua dizendo aqui, e ele fala algo muito pesado, encerrando aqui o capítulo 13, né? Encerrando a sua carta. Ele começa a dizer assim, que ele vai estar com o pessoal, né? Ele fala assim, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida aí. Ele fala, já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e todos os mais que se outra vez for, não pouparei. Ele está falando sobre a disciplina. Lembra que eu falei dessa questão ele precisava disso, ele precisava chegar e disciplinar e mostrar para aquele povo que algo estava errado ali. Porque o pecado ele tem que ser combatido dentro da igreja. E era aquilo que ele queria combater. Ele não queria combater a pessoa,
O problema era se a pessoa não se arrependia. E era isso que estava acontecendo ali. Eles estavam cometendo pecados, estavam vivendo de uma forma totalmente desregrada e não estava vendo problema nisso. E isso acaba criando uma cultura. E estava criando uma cultura ali, dentro daquela igreja. Né? E por isso que ele fala, posto, como falei já antes, que buscai prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós, outros pelo poder de Deus. E é nesse ponto que eu queria chegar agora no versículo 5. Ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estáis reprovados. Se você não reconhecer que Jesus está em você, ele está querendo dizer, você está reprovado. Ele fala para examinar a você mesmo. Ele começa a combater também, lá em cima, já, como a gente já falou, esse problema de relacionamento. Antes de você ficar falando de mim, falando do apóstolo Paulo, ficar falando do seu irmão, examine você primeiro. Examine o cisco do seu olho antes de você falar da trave do olho do outro. Quando você falar ou examine a trave do seu olho, né? Antes de você falar do cisco do olho do seu irmão. E ele começa a dizer para você examinar a si mesmo. Examine como é que está a sua vida. Examine como está a sua vida com Deus. Examine como está a sua fé, se você está vivendo em fé. Isso é interessante, porque ele não fala assim, examine as suas obras, examine as suas ações. Ele fala primeiro, examine a sua fé. Como é que está a sua fé? Você está vivendo em fé? Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Ele te ajuda a vencer o pecado e as coisas que desagradam, você lutará contra isso. Então ele fala, examine a sua fé. Porque o pessoal ele estava examinando os outros, as obras dos outros. E quando ele fala, examine a sua fé, ele está falando também sobre a salvação. Ele fala assim, você está em Cristo? Às vezes eles conhecerem todas essas questões das obras, todas essas coisas, como eu já falei várias vezes, conhecer várias doutrinas, conhecer a doutrina da predestinação, a doutrina da soberania de Deus, a doutrina da eleição, isso não nos faz salvos se não tivermos o coração convertido a Deus. Por isso ele fala, examine a sua fé. Como é que está a sua fé? Como é que está? Cristo está vivendo em você? A vida de Cristo está em ti? Você está dando frutos de um cristão? Examine. Antes de julgar o outro, examine a si mesmo. Entende? É isso que ele está falando. E quando ele fala de julgamento, ele está falando de um julgamento de forma desleal, de forma exacerbada, de forma que venha a derrubar o outro. É isso que ele está falando. Ele fala, examine a si. Veja como está a sua vida com Deus. E ele fala, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Ele fala aqui que ele está orando por aquele povo também, para que eles não façam mal algum. Tá vendo essa questão da oração? Eles estavam criticando o apóstolo Paulo, estavam fazendo essas acusações sobre ele, sobre não ser um apóstolo, sobre ser um falso profeta, e ele fala que ele ora por aquele povo. Ele ora pelos seus inimigos, ele ora pelos seus adversários. E Jesus ele nos chama a fazer isso. Ele nos chama para amar o nosso inimigo e orar pelo nosso inimigo. E quando o apóstolo Paulo fala para olharmos para a nossa fé, para ver se somos aprovados em Cristo, nós temos que lembrar de algumas passagens, como está lá em 1 João, ele fala assim, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, que não vem, então você não pode amar a Deus. Entende? A gente tem que lembrar de algumas passagens para ver se nós estamos em Cristo. Essa questão de amar o seu inimigo. Como é que nós começamos a amar o nosso inimigo? É difícil. Mas começamos orando por eles. O primeiro passo é orar.
Nós estamos orando pelos nossos inimigos, por aqueles que são nossos inimigos nossos, ou aqueles que fazem mal ou fizeram mal para nós algum dia, oramos por eles? Ah, mas isso é difícil, isso daí não... Isso é injusto, ele fez mal, você acha que eu vou orar por ele? Aí é a questão da justiça de Deus. Graças a Deus, eu já orei algumas vezes assim, eu não sou juiz sobre a minha vida, porque se eu fosse juiz sobre a minha vida, eu já teria me condenado de algumas atitudes que eu fiz no passado, que nós fizemos no passado, né? Ou até mesmo de alguns pecados que cometemos. Se Deus não fosse o nosso juiz, todos nós já estaríamos condenados. Graças a Deus que Ele é justo. E graças a Deus, ou graças a Ele, que Ele enviou Jesus, para que a justiça dele estivesse sobre nós. E a nossa justiça fosse colocada sobre Jesus. É só por isso que nós somos salvos. Porque Jesus veio, cumpriu todos os mandamentos, se humilhou, e a nossa justiça foi colocada sobre ele. E a justiça de Jesus veio sobre nós. Por isso que hoje nós somos justos. Não por nós, não pelas nossas atitudes, mas pela justiça de Cristo. Nós somos justificados por ele, nele. Então, ainda bem que ele é o nosso juiz. Ele que é o Senhor das nossas almas, é ele quem nos julga. E ele continua falando aqui no versículo 8, porque não podemos nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. E ele fala, e essa é a preocupação do apóstolo Paulo para a igreja, que a igreja continue crescendo espiritualmente. Que eles continuem perseverando, continuem se aperfeiçoando. Nós não paramos. O cristão ele não estaciona. Nós sempre continuamos. O reino dos céus ele avança. Nós continuamos nos aperfeiçoando. Nós não retrocedemos. Nós continuamos. Pode ter mais coisas difíceis, mais dificuldades, mas nós não paramos. Nós continuamos na força de Cristo, reconhecendo que nós somos fracos, mas precisamos dele. E ele fala sobre isso. Ele fala, portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venhais usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Ele precisava ir naquela igreja para ter uma disciplina, para disciplinar algumas pessoas. E quando a gente fala sobre disciplina, sempre vem na nossa mente coisa ruim, né? Hoje, não sei se seria a nossa geração, né? A gente tem professores aqui, né? A Hanna, eu sou professor também. O Vinícius Leonel, né? Parece que a palavra disciplina se tornou algo ruim, né? E a própria palavra de Deus diz que ele só disciplina aquele que ele ama. Hoje, falar algo que a pessoa está fazendo errado ou tentar dar algum tipo de correção nos torna pessoas ruins, né? E era isso que estava acontecendo ali. As pessoas estavam errando, o apóstolo Paulo falava alguma coisa e eles começavam a achar desculpas ou começavam a achar defesas, se defendendo, ofendendo o apóstolo Paulo, ou ofendendo aquele que tentou discipliná-los em amor. Muitas vezes acontece isso, por isso nós temos que nos examinar. Se às vezes nós fizemos uma coisa errada, um amigo, uma autoridade, alguém veio conversar conosco, olha, isso você está fazendo errado, tentamos nos examinar. Para ver, será que é mesmo? Do que já começar a achar coisas para ofender. Entende? Por exemplo, mas você lá em 2012 fez tal coisa. Mas você... Ou tentar achar desculpas, né, para não mudar. E muitas vezes nós achamos desculpas para não mudar. Achamos desculpas para continuar pecando. Achamos até versículos bíblicos para poder pecar. Né? Como dizia um teólogo aí, que eu não lembro o nome dele, falava que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Quando a gente pega pessoas que pegam textos fora de contexto e criam doutrinas, criam filosofias, forma de pensar, contexto fora de contexto, se tornando uma heresia, e nós temos que cuidar com isso. Muitas vezes nós, para não mudarmos, achamos desculpas. Às vezes até mesmo ofendendo ou até mesmo trazendo algum tipo de defesa, ofendendo a outra pessoa que tentou disciplinar, ou tentou mostrar, ou nos ajudar. Entende? Claro que eu não estou falando que nós temos que aceitar tudo que nos é dito, mas nós temos que examinarmos a nós mesmos, como o apóstolo Paulo fala, olhar para a nossa fé, como é que está a nossa fé? Será que eu estou vivendo dessa forma mesmo? Entendem?
E ele continua encerrando, ele dá saudações, ele fala, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Quando ele fala a Deus, a tradução aqui também se remete a regozijo, alegria. E ele fala que, e alguns teólogos dizem que essa é a marca do cristão, e a própria Bíblia diz, né, algumas vezes, né, quando o próprio Jesus diz alegrem-se, que a marca do cristão, a marca do crente é a alegria. Nós estamos alegres mesmo diante de situações difíceis. E ele fala, quanto ao mais, irmãos, alegrem-se. Quanto ao mais, irmãos, fiquem felizes, regozijem-se. Porque a nossa vida não encerra aqui. Mesmo passando por todas essas dificuldades, o apóstolo Paulo fala, e ele fala, aperfeiçoai-vos. Sempre nós estamos numa constante melhora. Né? Nós somos uma igreja reformada, e o nosso lema é reformado, sempre reformando, né? Nós não paramos. Né? Sempre estamos reformando. Sempre estamos na reforma. Né? E nós estamos assim, essa é a nossa vida do crente. Nós temos que nos aperfeiçoar. Nós nós não estamos terminados. Né? Só estaremos terminados quando a nossa vida findar, como o próprio apóstolo Paulo já estava chegando no fim da sua vida, quando diz que combater um bom combate. A gente está combatendo esse combate ainda. Nós temos que nos aperfeiçoar. Ele diz, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará com vocês, estará conosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, né, com um beijo. Hoje nós não podemos, por causa do coronavírus, mas isso dará uma forma de afeto mesmo, uma forma de demonstração de amor, o ósculo santo, uma mostra que a pessoa era íntima, da família, né, dando um beijo no rosto. Nós somos família, nós temos que estarmos uns com os outros, nos aperfeiçoarmos, nos ajudarmos. E ele termina com a bênção, que ele fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, remetendo à vinda de Cristo, remetendo ao nascimento, em vida e morte de Jesus, né, a graça de Cristo sobre nós. Ele fala também o amor de Deus, que enviou esse Cristo para nós, para nos salvar, o próprio Deus, e ele fala, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, esse daí que vai estar nos aperfeiçoando. Alguém quer falar? Quer falar, Hannah? Abriu o microfone? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Chegamos ao fim aqui da nossa carta de Corinto, da nossa aula, carta de Coríntios, né? 2 Coríntios. Alguém quer falar algo? Não? Fazer uma pergunta? Foi sem querer. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Não? Então chegamos ao fim da nossa segunda carta de Coríntios. Muito bom estudar essas duas cartas juntos, né? Chegamos fazendo uma sequência bem legal. E semana que vem já começaremos uma nova EBD, né? Uma nova temática, um novo estudo. Será sensacional. Antes de irmos para os recados da diretoria, vou pedir para a Rebeca e a Marina orar para nós. Tem como, Rê? Você ora, e se tiver algum recado, se já quiser passar. Pode ser. Legal. Vamos lá, então. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia, Pai. Muito obrigado por mais um domingo e pela oportunidade de estarmos juntos aqui, Pai, aprendendo da Tua palavra e podendo crescer ainda mais em Ti, Pai. Te agradeço pela vida do Alan, que trouxe mais uma vez, que foi mais uma vez usado pelo Senhor para trazer a Tua palavra para as nossas vidas. Amém. E que o Senhor, Pai, nos ajude a refletir e trazer esses aprendizados para o nosso dia a dia, Pai. Cuide de nós, cuide da nossa semana, cuide de cada jovem aqui presente, daqueles que também não conseguiram estar aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Pai, a Ti eu oro, a Ti eu agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém. Eu acho que os recados são em relação... Bom, hoje tem culto, quem for, então lembrando que tem que fazer a inscrição, né, o culto da noite tem que fazer a inscrição com todos os protocolos. E o recado é que no dia 19, no sábado, a gente vai ter nossa primeira programação presencial. A gente vai passar durante a semana um pouco das orientações, como que vai ser limitado, né? Vai ter, enfim, todo o protocolo de distanciamento, higienização,
a quantidade de pessoas. Então, a gente vai passar durante a semana como que vai funcionar. Então, só para o pessoal ficar atento aí nas redes sociais, tanto no Insta quanto no WhatsApp, que a gente vai passar todas as informações para sábado. Legal. Muito bom, então. Feliz em saber que nós iremos retornar sábado. Nos veremos. Sábado eu estarei aí, já em Campinas com vocês. Domingo também, no culto à noite. Saudade de todos vocês. Deus abençoe. Um bom domingo, bom almoço e forte abraço. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau, Valeu. pessoal. Saudades de todo mundo.